número de homicídios por armas de fogo do mundo. Está à frente do México, Colômbia e Estados Unidos. O repórter Justiça de hoje vai falar sobre as causas da violência e o que contribui para o aumento de número de casos. Isaac Newton Alves, 28 anos. Ele tinha muitos sonhos, ele tentava fazer os sonhos dele se realizar, tentar realizar com minha irmã também. Os sonhos de Isaac foram interrompidos no início de abril deste ano. O rapaz foi espancado até a morte. Chegou vivo ainda no hospital, com vida, mas os médicos não conseguiram fazer muita coisa, porque foi muito brutal mesmo. Foi umas técnicas de artes marciais que foi muito bem usadas. Fomos até o local do crime, Guará, cidade a mais ou menos 20 quilômetros de Brasília. De um lado, residências, do outro, oficinas. Isaac morava neste prédio com a esposa e a filha. Era madrugada. Ele se sentiu incomodado com a presença de usuários de drogas. Decidiu descer e pedir que os três saíssem do local numa boa. Só que um dos integrantes do grupo não gostou nada disso e chamou o rapaz para a briga. Ele começou a ser espancado. De lá do segundo andar, a mulher de Isaac viu tudo e chamou a polícia. Ela falou para mim: Rodrigo, fecha os olhos, a imagem vem, a cena vem, a todo momento eu não consigo esquecer, eu não sei o que eu faço. Está faltando ao trabalho, está de atestado médico, estamos procurando um psicólogo para ela, para ver se ela volta, não voltar completamente 100%, mas pelo menos a metade, para ela se erguer e tocar a vida dela. Em setembro de 2011, o professor de Direito Hendrick Vieira Rodrigues, de 35 anos de idade, foi acusado de matar a universitária Suênia Souza por não aceitar o fato dela voltar para o ex-marido. No dia do crime, Suênia ligou para a irmã e para o esposo. Depois, desapareceu. Assim que eu encontrei o Hélio, fomos para a delegacia. E lá na delegacia a gente registrou um boletim de ocorrência, né? E nesse boletim, que foi uma dificuldade muito grande de ser registrada, foi muito grande porque não queriam registrar, porque até então eles queriam que esperasse 24 horas. E a gente ficou esperando, nada, até que o delegado ligou para a gente, né, da delegacia que a gente tinha feito o boletim de ocorrência, para avisar que tinha encontrado eles dois. Aí nós fomos para lá. Ele falou que tinha achado ela. Não passava pela minha cabeça de chegar lá e saber da notícia que ele tinha matado ela, né? Aí ele falou assim pra mim, ó, encontraram o carro, encontraram sua irmã, encontraram ele. Falei, e aí, ela tá bem? Ele falou assim, ele deu um tiro nela. Nossa, que foi tão triste, apavorante. A lei penal brasileira classifica o homicídio da seguinte forma: simples, com pena de 6 a 20 anos de prisão. Se for qualificado, o condenado pode passar de 12 a 30 anos na cadeia. A legislação traz ainda o homicídio culposo, 1 a 3 anos de prisão. A pena pode ser aumentada de 1/3, por exemplo, se a vítima tiver menos de 14 anos ou mais de 60 anos de idade. Desde 1998, o sociólogo Júlio Jacobo, coordenador da área de estudos sobre violência da Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, desenvolve uma pesquisa sobre a violência no país. E os dados publicados este ano continuam preocupantes. O mapa da violência mostrou que o Brasil está entre os primeiros no ranking da criminalidade. A pesquisa revelou em 2010 uma taxa de 27,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Sabe o que isso significa? Isso é uma cifra impressionantemente alta, porque é quase 3 vezes o que os especialistas e diversos organismos chamam nível epidêmico de violência homicida, que são 10 homicídios cada 100 mil habitantes. Nós nos aproximamos dos 30 homicídios cada 100 mil habitantes. Tem estados no Brasil que se aproximam dos 60, 70, 80 homicídios em 100 mil habitantes. Isso quer dizer 6, 7 vezes o nível epidêmico. Tem estados que se assemelham mais já a uma pandemia,
que quer dizer, uma coisa descontrolada, que ninguém sabe como controlar. Os estados mais violentos, de acordo com a pesquisa, são Bahia, Espírito Santo, Pará, Maranhão e Alagoas. A gente tem alguns motivos que são, por exemplo, que vêm de uma perspectiva quase cultural. Eu diria que, ultimamente, os processos de socialização, a sociedade cada vez mais tende a resolver os seus conflitos de forma violenta, de uma tal forma que isso acaba sendo quase uma maneira, quase orientando determinados comportamentos. A posse de uma arma, por exemplo, pode acabar levando a uma decisão violenta e, inclusive, levando a um homicídio a rigor, sem necessidade. Várias outras situações levam a esse mesmo tipo de fim, né? Então, por exemplo, o fato de algumas pessoas julgarem que ter uma arma em casa pode ser uma segurança, acaba levando a uma falsa sensação, eu acho, de proteção. E num momento que é, por exemplo, um momento de um assalto, de uma situação sempre muito tensa, a pessoa que não está preparada, que não sabe a melhor forma de utilizar a arma, vai acabar se transformando numa vítima daquela situação que inicialmente ela julgava ser uma situação que a tornava mais ou menos protegida. Com relação a essa questão de violência, seria importante também entender qual é a visão que eles, responsáveis pela segurança pública, têm desse cenário de crimes constantes, muitos até brutais. A pesquisadora Maria Estela, da Universidade de Brasília, fez isso. Entrevistou policiais no Distrito Federal. Os estudos ainda estão em análise, mas ela comenta o trabalho com base nos resultados preliminares. Essa pesquisa, que eu não tenho os resultados ainda, eu acho que ela vai apontar que os policiais estão começando a se perceber um pouco diferentes. Eu acho que está havendo uma certa constatação, segundo a qual a polícia antes, e aí eu acho que eles identificam muito com o período ditatorial, a polícia era uma polícia para o Estado. E hoje eles estão tentando que ela seja uma polícia para a sociedade, com todas as deficiências que ainda podem estar permeando essa busca. Eu morava na rua, né? Rodrigo e Silene, acostumados a ter notícia da violência no país pelo rádio, jornal, TV, mas nunca pensaram que um dia a criminalidade estaria tão perto, levaria pessoas tão queridas. A nossa família nunca mais vai ser a mesma. Nunca, nunca mais. A gente sofre todo dia. A gente pensa que nunca acontece com a gente, quando acontece você fica, poxa, aconteceu, e agora? Então a segurança pública do Brasil, ela está algemada. Depois do intervalo, o que é feito para combater a violência no Brasil? Eu volto em instantes. Poucos problemas sociais preocupam tanto o brasileiro como a criminalidade e a violência. Eles afetam a população independentemente da raça, do sexo. Como enfrentar essa realidade? Desarmar a população pode ajudar? E quais as políticas de prevenção? O que fazer para aumentar a segurança? As respostas para essas perguntas envolvem a sociedade e todas as formas de poder. O governo federal diz que tem estratégias e programas em andamento para conter o crescimento da violência no Brasil. Uma das operações prioritárias envolve os Ministérios da Defesa e da Justiça na segurança das fronteiras do país. É um trabalho complexo. Tem a parte do Ministério das Relações Exteriores, porque nós fazemos divisas com 10 países diferentes. Esses países têm leis diferentes, têm culturas diferentes e que nós temos que, num processo diplomático, né, tentar coibir a entrada de drogas, armas, né, tráfico de pessoas, para que possamos combater a criminalidade. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Segundo, a política de enfrentamento ao crack. Também temos dentro do Ministério da Justiça o trabalho neste programa
de enfrentamento às organizações criminosas. As organizações criminosas e o tráfico de drogas é o enfrentamento de uma forma inteligente, em que não haja necessidade de confronto e que a asfixia financeira dessas organizações criminosas as levem a ser menos atuantes dentro do país. Outro foco de ação tem sido o investimento em campanhas para afastar as armas de fogo do cidadão comum. A primeira tentativa foi há 10 anos, com o Estatuto do Desarmamento. Em dezembro de 2003, o então presidente Lula sancionou a Lei 10.826. Ela foi publicada e a regulamentação por decreto veio em julho de 2004 e trata do registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição. No ano seguinte à regulamentação, em outubro de 2005, o governo fez uma consulta para saber se a população concordaria com a proibição da venda de armas de fogo e munição em todo o território nacional. Mas a maioria rejeitou a ideia. Quase 64% disseram não à proibição. Apesar da campanha do desarmamento, etc., estudos sérios realizados por organismos nacionais fazem uma contagem que existem em circulação no Brasil 15 milhões de armas de fogo, dos quais só 6,5 são legais. O resto são ilegais e 3 e poucos milhões em mãos de criminosos. Nós temos, primeiro, grande circulação de armas de fogo e temos, segundo, facilidade de adquirir uma arma de fogo. E essa cultura dá ao país um número terrível em relação às estatísticas internacionais. A taxa de assassinatos cometidos com arma de fogo em 3 décadas no Brasil praticamente quadruplicou, com base no levantamento feito pelo sociólogo Júlio Jacobo. Só em 2010, 39 mil pessoas morreram vítimas de armas de fogo no país. O que chamamos vítimas de arma de fogo? Pessoas que morrem por homicídio, por suicídio com uma arma de fogo, por um acidente, ou por algum motivo relativamente, não sabemos muito bem se foi suicídio ou homicídio. 39 mil pessoas, o que significa? É o quantitativo maior do mundo em mortes por arma de fogo. Quer dizer, países muito mais populosos, como a China, como a Índia, como o Paquistão, como Estados Unidos, têm muita menos mortes por arma de fogo que o Brasil. Ele torna-se alvo. A secretária de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, não tem dúvida. Considera que a arma de fogo potencializa a violência. A arma de fogo não tem outra utilidade que não seja tirar a vida, né? Às vezes as pessoas dizem assim, uma faca mata, um carro mata. Ele mata, mas no desvio de uso. A arma não. A arma ela só tem uma utilidade, matar. Nós fazemos a campanha do desarmamento. Todo ano, essa campanha é relançada. A partir do Estatuto do Desarmamento, ficou em lei a obrigatoriedade do Ministério da Justiça de todo ano promover a campanha. O que nós fazemos é todo ano trazer um slogan com uma reflexão diferente à população. Dessa vez, nós quisemos sensibilizar a família e dizer que esta arma dentro de casa não traz proteção à família. Então, essa arma ela pode ser elemento de cobiça até de criminosos. Então, nós pedimos às pessoas que façam a entrega dessa arma, mas não simplesmente a entrega da arma em si, mas entreguem com a arma, né, a sua cultura de violência. Porque quem mata, na realidade, não é a arma, é quem puxa o gatilho. Criminosos chegam a usar armas falsas ou de brinquedo para intimidar as vítimas. A discussão sobre o emprego de uma arma de que não se conhece o poder lesivo já veio parar no plenário do STF. Foi em fevereiro de 2009. A defesa de um homem condenado por assalto argumentou que o uso de arma de fogo, no caso, não poderia ser qualificador da pena dele, já que a tal arma não tinha sido encontrada e, portanto, não foi periciada. Mas os ministros entenderam que, de verdade ou de brinquedo, periciada ou não, a arma causa susto, medo e rendição da vítima. E o Código Penal diz que a violência exercida com o uso dela aumenta a pena.
As armas de brinquedo têm despertado a atenção da sociedade e também preocupado. O governo do Distrito Federal enviou para a Câmara Legislativa um projeto de lei para proibir a fabricação, importação e comercialização desses produtos. Foi também em Brasília que surgiu no Provítima, um programa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a campanha Arma Não é Brinquedo, dê livros. É o estímulo de preparar as crianças para a leitura e para a educação, além de afastá-las da cultura, da violência. Nós precisamos ter polícia na rua, né? Precisamos ter policiamento ostensivo, precisamos investir bastante em segurança, mas nós precisamos investir mais ainda no esclarecimento da população de que cada um tem a sua parte, né? Para fazer aí, né? Que a responsabilidade pela paz é de todo mundo, né? É de quem está educando o filho, né? É de quem está dando os brinquedos, né? Então, nós acreditamos que é fundamental investir na prevenção também. Uma cultura de violência disseminada na sociedade e que atinge gente comum, o trabalhador brasileiro. Você se lembra da empresária Silene Farias, que teve a irmã assassinada? Não foi a única experiência traumática. Ela quase perdeu o marido em um dos 5 assaltos que houve na loja. 2 deles foi em menos de um mês. E todos com muita violência. Eles chegam quebrando tudo, levam o que quer, chuta. E um deles, a gente sempre agradece a Deus, porque em um deles, o assaltante estava com a arma em punho e ele colocou na cabeça do meu esposo. E ele chegou a disparar, só que a bala, como eles próprios dizem, mascou. Mas era para matar ele. E a mão de Deus ali salvou ele, né? Porque era na cabeça. E quando ele viu que a bala mascou, ele pegou e foi embora. Mas então, qual seria o passo adiante para coibir a ação violenta de criminosos que levam o terror às famílias, como a de Silene? Leis e penas mais severas? São várias situações que você realmente exige numa legislação moderna, mas não é legislação moderna dizendo vamos aumentar a pena. Não é por aí. Nós temos que analisar e verificar, porque o que a gente vê na prática, na verdade, é que aumento de pena apenas não resolve. E veja a seguir uma iniciativa que usa a arte para mudar a realidade de jovens e adultos. Eu volto já já. Você vai conhecer agora o projeto que está ajudando jovens e adultos a ficarem longe das drogas e do crime. Dança, teatro, noções de cidadania, meio ambiente, resgate do folclore fazem parte do dia a dia do grupo. Nosso país mata muita criança e adolescente. Nossas taxas também estão de morte de crianças e adolescentes, principalmente crianças e adolescentes a partir dos 13 anos de idade, aproximadamente uma das 4 ou 5 mais altas do mundo. E como deixar esse menor o mais longe possível do crime? Evitar ao máximo que ele se torne vítima ou infrator. Seria isso possível? Iniciativas da sociedade como a da ONG ADAS, Associação de Desenvolvimento Humano, Artístico e Social no Distrito Federal, que leva arte e cultura para os jovens, mostra que sim, é por aí a solução. Essas atividades extracurriculares, que é a dança, esporte, ajuda a ocupar a mente do jovem numa maneira muito significativa. Para que eles não... Ainda mais a gente aqui no grupo, que além da dança, a gente prega também a questão social. Sempre no final a gente tem algumas palestras, tem alguns testemunhos. Um dos testemunhos é dado pelo próprio Rolando, um rapaz que passou parte da infância na Bolívia e lá se envolveu com drogas. Assim que eu mudei para cá, eu conheci o Grupo Pelinski. Aí deu uma reviravolta na vida, comecei a trabalhar, comecei a ver como a vida é realmente, não me trancar no meu mundinho, que eu sempre achava que era certo. Que bagunça é essa, pessoal? Não é bagunça não, são os veteranos da ADAS dando as boas-vindas aos novos integrantes do grupo.
O fundador da ONG é este coreógrafo. A ideia surgiu quando ele tinha 12 anos de idade. 27 anos depois, o projeto é um sucesso. Tem ajudado e muito, principalmente jovens em situação de risco. Aqueles que se apresentam mais vulneráveis à criminalidade. Um dos objetivos principais nossos é esse resgate, essa mudança de cada um, essa transformação. Então aqui a gente trabalha muito durante o ano as danças, evidentemente, e essas danças nós não utilizamos músicas com sentidos assim violentos, que vai incentivar os jovens à violência. A vida dessa garotada agora no grupo é muito mais animada e cheia de sucesso. O que aprenderam, levam para os espetáculos em Brasília e pelo Brasil. Tem samba, essa dupla exibe o que aprendeu do Zouk. E não poderia faltar o boi de Parintins, do norte do país. A ONG oferece também aulas de boas maneiras. A parte de violência, a parte de amar o próximo, a parte de se relacionar, respeitar o outro, isso tudo nós falamos na aula de boas maneiras com os meninos. Independente de comportamento, não jogar papel no chão, não apertar botão, não brigar, não discutir, evitar bate-boca na escola e principalmente respeitar o professor, respeitar pai e mãe, respeitar irmão e família. E quem disse que não há cobranças? Quem entra para a ONG tem que provar que merece fazer parte do grupo. Tem que trazer boletim no tempo escolar, tem que ter um rendimento tanto no colégio quanto dentro de casa, né, junto com os pais. A gente aconselha tanto parte educacional, né, para você estar crescendo cada vez mais, como parte emocional, parte profissional, do que eles querem, o futuro deles, porque a nossa intenção aqui, o nosso trabalho aqui, é saber que o futuro deles vai ser o melhor possível. Os resultados, os relatos, são uma injeção de ânimo para todos os que ajudam a manter vivo o projeto que tem garantido qualidade de vida e um futuro promissor para essa turma e para quem ainda vai chegar. É possível sem a ajuda do Estado. Eu fiz esses anos todos sem nenhuma ajuda de governo. Sempre nós sustentamos isso aqui com o nosso trabalho, com o trabalho dos meninos, com a garra, entendeu? É difícil, é complicado, é. Quantas e quantas vezes eu vim pra cá de noite, eu e minha turma toda, ixi, olha, várias noites sem dormir e não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Porque eu acho que você tem que gostar, se não gostar, não adianta. É gostar mesmo, é amor. Não é dinheiro, não. O Repórter Justiça termina aqui e você pode participar do programa e enviar sugestões. Escreva pra gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá!